primeiro senhora que tu ouve, A gente não esquece. a gente não esquece. É quase o primeiro sutiã. Eu Não nem é? lembro do sutiã, mas eu lembro da senhora, que é mais Não é? recente. Porque meio que choca o ouvido, meio que. Eu chamo senhora minha mãe, entendeu? Conversando outro dia, veio esse assunto desse momento, né, da nossa faixa etária, e que a gente, nosso público fica entre 35 e 55 anos, né? Então a gente achou que seria interessante a gente abordar aqui um papo bem descontraído, se a velhice é amadurecer. Daí começou nosso... Já respondo que não é, né? Não é? Não é. Não, não tava aqui de peruca prateada. Não, não é amadurecimento. A Paty deu o maior exemplo, né? De que Mas não significa isso, não significa. Mas que não tu é, acha? não é só nesse aspecto que eu queria falar, assim, de amadurecimento, porque é que a gente amadurece em alguns aspectos, em outros eu acho que até é bom a gente não ser tão velha, né? Tão envelhecida. Mas é mais no sentido de aceitar mesmo, aceitar o envelhecimento. Tipo, eu tenho 44 anos, entende? Dizer isso para todo mundo. E se alguém me chama de velha, é ofensa? É ofensa ser velho? É nesse aspecto que eu queria debater, tá? Porque, claro que a gente amadurece em algumas coisas e outras continuam infantil, ou outros amadurecem, né, até mais que os outros, mas enfim, cada um é de um jeito. Agora, o que para mim pega é o envelhecimento, como a gente lida com ele, né? Como cada um lida com isso. O primeiro senhora que tu A ouve, gente não esquece. a gente não esquece. É quase o primeiro sutiã. Eu Não nem é? lembro do sutiã, mas eu lembro da senhora, que é mais Não é? recente. Porque meio que choca o ouvido, meio que. Eu chamo senhora minha mãe, entendeu? E aí agora, eu já de um tempo para cá, depois desse primeiro, eu já absorvo a ideia quando me chamam de senhora. Mas com meus 51, né? Mas eu te digo que é estranho, né, essa transição do meio, né? Dos 50 mais, né? É que eu acho que amadurecer é justamente isso que a Paty falou, é aceitar, né? É aceitar a idade e aceitar tudo que foi vivido. Esses dias eu estava refletindo sobre isso, assim, né? Sobre aquela frase que diz que a verdade é uma experiência, né? Então, quem de nós pode falar o que exatamente é amadurecer, a não ser daquilo que viveu? Ah, com certeza. Se for considerar personalidade, espiritualidade, como foi a infância, o jeito da pessoa, cada um, os mesmos problemas batem diferente para cada uma, né? E aí cada um vai ter um rumo para seguir nisso. Então não adianta. Eu acho que o amadurecer, de fato, para mim, eu acho que é como se fosse quando a alma fica mais calma. Você não concorda? Tipo, nada assim foi muito resolvido, tu pode ter os teus problemas, mas a alma meio que tá, pacifica. Eu não sei, eu tenho a impressão de que é isso, assim. Ela não tem aquela Mas ansiedade. Não é a isso, questão, não é a ansiedade o termo, tá? Mas não tem aquela ânsia, ânsia, né? aquela coisa que a gente tem quando Isso, muito jovem, né? exatamente. Aquela ânsia, aquela curiosidade, aquela coisa que tu tem de investigar, de viver. Não que tu não queira viver, tu quer viver e ter experiências emocionantes, mas é com um pouco mais de leveza. Eu não sei, por isso que eu falei, a verdade é uma experiência. Para mim, está sendo isso. Eu também não sei se eu estou amadurecida, né? Mas Não, o que eu não percebo sabemos.
O que eu percebo de mim é essa diferença, e isso eu posso falar, sabe? Tipo, o que eu era, essa coisa do viver, do não perder tempo, e olha que louco, a gente vai envelhecendo, consequentemente tem menos tempo, né? Mas ao mesmo tempo não tem o desespero da juventude de perder o tempo. É verdade. Né? Eu não sei se... Estou vivendo, eu tenho menos tempo, mas está tudo bem. Porque a cabeça parece que é como se, tipo melancia em carroceria, né? Vai andando, elas vão se ajeitando, é tipo isso, eu acho. Parece que as melancias internas vão se ajeitando. Eu estava vendo algumas informações, lendo algumas coisas, e eu acho que bate nisso aí. O que se diz é que a velhice é obrigatória. Na verdade, a gente vai de qualquer. Salvo falecer, estaremos percorrendo e envelhecendo todo dia, a cada momento, né? Nas células, no corpo, tudo. E o amadurecer é opcional. Mas não opcional assim, é opcional, tecla uma tecla e vai. Não, o amadurecer, ele vai em função das experiências que vão nos deixando mais maduros, né? E talvez quando a gente é muito protegido pela família, pelo pai, pela mãe, isso também fica mais tarde. Eu acho que vai depender das experiências mesmo, que a pessoa pode demorar a sair da casa dos pais, mas ela conseguir ter experiências mais, né, complexas, sei lá, na sua vida, independente disso. Mas sim, eu acho que a proteção desprotege um pouco da coisa real, né, da realidade crua, assim, faz sentido. Mas o que eu acho que para mim é esquisito, assim, no envelhecer. É que a gente tem noção da morte. O envelhecimento tem uma carga negativa justamente porque vai aproximando a gente da morte, né? E eu tenho ciência disso. Mas eu não gosto. Eu não gosto do decrescimento do corpo, entende? Da falta de energia, de todo esse processo. Não gosto nem um pouco, acho muito desnecessário. E entende, mesmo assim, tendo consciência de tudo isso. E aí eu fico pensando, se eu não estou preparada para envelhecer, eu não estou preparada para viver, né? Porque a gente sabe que isso vai acontecer se tu permanecer vivo. Então, eu acho que é pura resignação. Eu acho que no sentido de amadurecimento, nem é amadurecimento, é tipo, constatou que né, vai decair mesmo. Dói menos, né? Aceita que dói menos, vai ser. Ponto, ou tu vai morrer, ou então vai ser assim, cada dia, cada ano, cada mês vai ser alguma coisa. É isso. Eu fico pensando. Mas será que amadurecer não é entender isso mesmo? Não justamente ou se resignar é amadurecer, ou amadurecer se resignar, né? Não sei se faz sentido, mas parece. Eu percebo que eu cheguei num ponto, eu percebo assim, antes eu achava que sabia muita coisa, né? Eu achava. Hoje eu percebo claramente a diferença nas gerações. E aí eu constato, mas assim, é muito forte, que eu realmente sei só do que eu sei, do que eu vivi. Eu não consigo mais formar uma opinião, dar um conselho, por exemplo, para uma pessoa mais jovem. Eu posso falar daquelas coisas básicas da vida, mas as gerações, eu percebo muito claramente a diferença nas gerações. Elas estão vindo muito diferentes. E aceitar isso, porque em geral as pessoas não aceitam, né? Não aceitam o novo. Sim. Entender isso, que eu vejo claramente a diferença pelos meus afiliados, né? Todos jovens, eu fico vendo o jeito de levar a vida, as resoluções que tomam, como eu era diferente, né? Quando eu tinha aquela idade. E aí eu percebo que não tem mais como não existe mais, eu acho que na verdade nunca existiu, né? Mas hoje, de fato, não existe mais um manual de como criar alguém, como educar alguém. Não!
diferente. Não. E chegar num ponto que eu dizer, olha, eu não sei te dizer sobre isso, porque hoje em dia é muita... Eles enxergam a vida de uma outra forma. De uma outra Sim. forma. Eu acho que nós fomos uma geração de mulheres muito sofridas. Tá, mas explica esses sofridas. O Explica esses sofrida é sofridas. assim, ó, nós saímos, eu acho que fomos a última geração daquela coisa que vinha da mãe, dentro de casa, muitas trabalhavam, mas tinha aquela coisa do feminino, do masculino, muito bem forte, muito bem estruturado nas famílias, né? E, ao mesmo tempo, o início daquela coisa da revolução, da independência, da liberdade. Então, eu acho que a gente saiu com um ranço do final e o início de uma coisa nova. E muitas, eu vejo assim por mim, um pouco meio que me perdi. Então, tu tinha aquela coisa de ser livre, né, da Independente. que esqueceu um pouco o feminino. Sim. Né? E até tu estruturar isso, e eu acho que hoje, eu acho que talvez até, quem sabe a maturidade, me fez enxergar isso. Eu nunca tinha percebido isso. Eu comecei a perceber há pouco tempo o quanto que nós somos sofridas nesse sentido. Porque a gente precisava fazer e provar as coisas. E não precisava. É que uma nossos, cobrança. talvez os nossos espelhos eram aquelas coisas assim, nem foi da nossa geração, ainda foi anterior, mas essa coisa da mulher ter o espaço dela, né? Exatamente. Buscar o espaço, trabalhar, não ficar só em casa, não cuidar só da casa. Essa cobrança que veio vindo assim, e aí deu uma embaralhada. Me deu uma embaralhada, né? E eu achava que não tinha embaralhado. Sim, estava tudo. Hoje eu vejo claramente que estava embaralhado. Eu acho que é mais ou menos assim. Era uma fórmula matemática que a gente tinha, suposta, né? Se A com B vai dar AB, não ia dar outra coisa. Hoje, aí a gente percebe que não é bem assim, só um pouquinho A mais B pode dar uma outra coisa. Aí eu vou dizer assim, não, esses casos se faz assim, 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 e já está solucionado. E a gente se viu agora vendo que não está solucionado. Quer dizer, não é assim, sabe? Não é assim. Isso não pode ser amadurecimento mesmo? Por isso que a gente está falando. Dizendo. Quando eu falei que antes eu achava que estava resolvida, hoje eu percebo que não. Que teve uma bagunça, que teve uma dor. Bagunça não, dor. Tinha faz dor. O cara ver de outra forma. Exatamente. Que tu não tá coberta de razão, cheia da... Exato, não, é isso, porque eu sei, porque eu li algum livro, porque eu li algum... Não, hoje é claramente não. E eu acho que e tu sabe que isso é libertador. Claro! Porque é o abrir mão, não é abrir mão, na verdade, é entender que tu não tem o controle. É esse entendimento. A gente não tem resposta para tudo. E eu acho que é libertador. Na minha opinião, se tu sentir que é libertador, por exemplo, eu acho que traz uma coisa boa. E aí, se traz uma coisa... Para mim, assim, se eu tô na paz, eu tô no caminho certo.